Olá, olá, olá! Eu sou Sérgio Henrique, este é o Pastiche, num dia pra gente conversar a respeito de redes sociais e com uma pergunta a ser respondida. Pra que caralhos serve o Snapchat? Se a gente for parar pra pensar, as redes sociais já estão em nossas vidas há bastante tempo. Eu me lembro que a primeira delas a aparecer e eu a sentir vontade de criar um perfil foi o Orkut, lá atrás, quando ainda estava no ensino médio, quase 15 anos atrás. Mas eu odiava o Orkut. Meu Orkut durou até por volta de 2007, 2008. Aos poucos, o meu Orkut foi rapidamente substituído pelo Facebook. Muito mais interessante, muito mais orgânico, aparentemente na época muito menos invasivo. Meu Facebook é de 2007 e foi criado porque uma amiga muito querida, que tinha me dado umas aulas de teatro, ia passar um período na Itália e por conta disso eu resolvi fazer a rede social para ter notícias dela, etc. O Facebook era outra coisa naquele tempo, bem mais modesto e certamente bem menos povoado. O Facebook foi crescendo bastante, foi ganhando cada vez mais visibilidade, o Facebook foi conquistando espaço, foi ganhando o seu caminho e hoje em dia ter um Facebook é quase que nem ter RG. Tem que ter Facebook. Não tem como fugir. Mesmo que você não goste tanto, mesmo que você não poste muito sobre as suas coisas, um Facebook pode te ajudar a manter contato com pessoas importantes e às vezes até ajuda ter uma forma de falar com alguém que possa realmente fazer algum tipo de diferença na sua vida. Facebook é um mal necessário. Depois do Facebook, eu me lembro de ter me aproximado um pouquinho do Twitter. E eu gostava muito do Twitter. Mas naquela época, ainda também em 2009 talvez, o Twitter era pouquíssimo usado no Brasil. Por conta da experiência com o Orkut, ou mesmo por conta da experiência com o Facebook, se acreditava que era possível ler tudo o que estava escrito no Twitter. Mas quanto mais pessoas você vai seguindo, mais impossível isso fica. O Twitter é interessante porque ele é um fenômeno dos nossos tempos. É preciso conseguir falar muitas coisas em poucos caracteres e conseguir conquistar o maior alarde possível com isso. É pelo Twitter que muitas vezes a gente acaba sabendo o que está acontecendo. O Twitter é mais imediato, várias e várias notícias que eu descubro no Twitter. Nenhuma notícia é relevante, nenhuma delas. O Twitter serve pra gente ficar sabendo quais os grandes trololós que estão sendo comentados ao longo do dia. Depois do Twitter, falemos do Instagram. O Instagram, sim, é a minha rede social predileta. Eu adoro o Instagram. O Instagram é infinitamente menos invasivo. O que interessa é a imagem. O Instagram também permite que você olhe a foto dos outros e não se sinta agredindo, invadindo. E um like no Instagram parece que pesa menos do que um like no Facebook. Como o Instagram não tem aquele esqueminha de mandar pra cima as curtidas mais recentes, você curte, aquilo pode passar absolutamente despercebido e você mandou o seu recado. Instagram é bem mais legal. É quase que um álbum de fotografias dos tempos modernos. Se é um amigo seu, você fica sabendo que rumo a vida dele tá tomando. Enfim, o Instagram me parece infinitamente mais singelo, mais honesto e mais bonito. Adoro o meu Instagram. Depois veio o WhatsApp. Equipamento é o lugar da fofoca. O WhatsApp é íntimo. Para ter acesso ao WhatsApp é preciso ter o número de telefone da pessoa. O WhatsApp é maravilhoso, sobretudo para conversar com as pessoas que você tem intimidade. Por outro lado, o WhatsApp também tem o recurso dos infernos, que foi o capeta que passou lá e sugeriu que fosse criado. Os grupos. Os grupos de WhatsApp têm funcionalidade bastante específica. Você pode ali reunir pessoas que são importantes para você e às vezes dar uma notícia só. Eu tenho um grupo do WhatsApp com a minha família lá em São Roque, o meu pai, a minha mãe e meu irmão. Às vezes, na correria, não dá tempo de contar a mesma coisa para cada um dos três. Então existe um grupo nosso, eu mando a informação lá, os três ficam conscientes e pronto, problema resolvido. Mas eu detesto os grupos de WhatsApp com mais de 5 pessoas. Infernal! Se quiser saber das coisas das pessoas, eu pergunto. Ou então eu abro o Facebook, eu abro o Instagram, eu dou um jeito de recolher, de coletar aquela informação. Mas o grupo do WhatsApp, a informação simplesmente chega, mesmo quando você não está interessado. Os grupos do WhatsApp podem ser absolutamente insuportáveis. Saio de todos. E finalmente tenho paz. Não é por maldade, não é por não querer bem aquelas pessoas, mas como é chato! Não dá, simplesmente não dá. Passou de 5 pessoas, eu já fico meio ressabiado. Alguns eu até tento ficar um tempo, mas não dá, porque é chato demais. Ainda assim,
O WhatsApp é talvez o grande recurso, talvez seja a grande funcionalidade da nossa década. Muito pragmático e ele pode ser de uma utilidade impressionante, mas ele também pode ser insuportável. Grupo do WhatsApp, sachê, away. E agora veio a novidade, que talvez nem seja tão novidade assim, mas recentemente apareceu o Snapchat. Eu estava bastante resistente ao Snapchat. Eu não estava querendo criar mais uma rede social. No entanto, por até insistência dos alunos, tal e qual, por insistências dos alunos surgiu este canal, eu resolvi fazer o Snapchat. E me senti um velho gaga. Eu simplesmente não sei usar aquela merda. Pra quê que serve aquilo? Eu fiz meio na zoeira, meio na brincadeira de que, dizem aí que como no Snapchat as postagens desaparecem rapidamente, é possível trocar nudes sem grandes comprometimentos. Pois bem, meu Snapchat tem quase 3 meses e até agora eu não vi uma pessoa pelada. Bom, de toda maneira, eu fui percebendo que para eu entender como aquela desgraça funcionava, era preciso seguir algumas pessoas que de fato usem aquilo. Eu tinha seguido lá algumas pessoas que o próprio aplicativo sugeriu, relacionando as pessoas à minha agenda de contatos. Poucas usavam, mas não era o suficiente para eu entender como aquela merda funciona. Comecei a tentar seguir pessoinhas famosas e acabei contando para uma única turma de alunos que eu tinha feito um Snapchat. E ei-lo aqui, mas para que serve? Continuo não sabendo. Pelo que eu andei observando, as pessoas usam o Snapchat como uma espécie de diário, para postagens menos objetivas, para postagens falando coisas bastante aleatórias, ou às vezes, no caso dos famosinhos, dando uma satisfação ou outra sobre a própria vida. Mas eu ainda não tenho certeza de para que ele serve. A minha grande preocupação é que a hora que eu entender para que o Snapchat serve, eu vou acabar me tornando mais um dos viciados em rede social. Porque afinal de contas, eu sou viciado em quase todas elas. Mas enfim, tô tentando superar esse meu sentimento de ser um velhinho gaga. Preciso da ajuda de vocês para tentar entender para que essa merda serve. Confesso que com o tempo, é pouco provável que a minha rede social favorita mude. Ela vai continuar sendo o Instagram, o canal aqui no YouTube, pelo qual eu tenho me apaixonado cada vez mais. Não sei qual vai ser o lugar do Snapchat, mas você pode me ajudar a começar a gostar dele. Coloca aqui nos comentários para que você usa cada uma das suas redes sociais. Me procura aí em todas elas e não esquece de se inscrever no Pastiche. Afinal de contas, a grande vantagem desse mundo tecnológico é tornar as pessoas um pouquinho mais próximas, ainda que distantes. Forte abraço, boa semana, tchau!